Muito bom dia, na paz do Senhor, na presença do Senhor nessa segunda-feira maravilhosa, abençoada por Deus, para que nós possamos recomeçar a semana com muita fé, na confiança de que Deus está conosco, que o seu amor está nos conduzindo, que o seu amor está nos direcionando e está nos fortalecendo para cumprir o nosso propósito. Amém? Meus irmãos, que saudade eu estava de estar aqui com vocês. Realmente, às vezes acontecem coisas, né? E a gente se compromete e não sabe, às vezes, do que está falando, né? Mas eu fiquei alguns dias sem postar por conta de outros projetos, mas sentindo muita falta de estar aqui, compartilhando com vocês as inspirações que o Espírito Santo tem me dado. Senti muita falta de poder falar do amor do Senhor. Mas hoje vamos começar o nosso devocional e recomeçar, e eu espero que, para a graça do Senhor, eu consiga gravar todos os dias dessa semana. Amém? Meus irmãos, o nosso devocional hoje está em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu vou ler mais uma vez. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Meus amados, hoje eu vou contar uma história para ilustrar o nosso devocional. Existia uma pequena cidade no interior, uma cidade muito próspera, muito rica, mas que estava atravessando por muitas dificuldades essas que estavam assolando o mundo como um todo. Era um período muito difícil para todo mundo. E essa cidadezinha, que era muito próspera, acabou sofrendo também as consequências daquele período. E existe um homem nessa cidade muito rico, um empresário muito rico que administrava seus negócios e a sua família com excelência. Mas durante esse período de crise, esse homem começou a perder, posses, perder pessoas, perder funcionários, e ele começou a tomar decisões com base no seu próprio entendimento, na sua própria compreensão de mundo, de negócios, que estavam levando ele à beira da falência. Um certo dia ele estava caminhando pela cidade e, sem esperança, sem conseguir enxergar uma luz no fim do túnel, ele estava preocupado, ansioso e se sentindo sem saída, se sentindo incompetente, ineficiente, sem saber o que fazer. De repente ele olhou para a praça que ficava no centro da cidade e tinha um homem sentado nessa praça. Ele começou a observar esse homem e parece que uma aura de paz estava ao redor desse homem e ele parecia inabalável, inatingível. Uma expressão no rosto dele de calma, de tranquilidade e um sorriso que parecia ser de outro mundo. Aquele homem, aquele empresário, intrigado com aquela presença solitária na praça, dirigiu-se até ele para observar mais de perto. E quando ele chegou perto desse homem, instintivamente, ele sentou do lado dele e começou a conversar. Contou a ele que estava observando ele de longe, vendo a calmaria dele em meio ao caos da cidade e dos problemas que assolavam o mundo, enquanto ele mesmo estava descrente, sem saber o que fazer, e contou a ele sobre os seus problemas, sobre os seus negócios,
sobre o quanto ele estava despreparado, desesperado com aquela situação, e contou a ele que tomou decisões que o levaram até onde ele está. E como que ele podia, e perguntou a esse homem como ele podia estar daquela maneira, com aquela tranquilidade, com aquela calma. E o homem, com um sorriso complacente, um olhar atento, ouviu esse homem de forma afetiva e ativa. Então, esse homem, de voz serena, começou a falar para ele que também, compartilhar um pouco da história dele com ele, de quando ele viveu um momento de crise que parecia assim difícil demais de passar por ele, que parecia que nunca iria acabar, que seria a derrocada da vida dele. Ele contou ao empresário da cidade que também tomou muitas decisões com base na própria compreensão dele, perseguiu pessoas, fez coisas erradas, mas que num certo momento na vida dele, ele teve uma inspiração e a fé dele o salvou. A fé dele o levou a fazer o impossível. A fé dele o transformou e ele recebeu recompensas inexpressivas através da fé dele. E ele viu a mudança e a transformação na vida dele acontecer através da fé em Deus. A partir do momento que ele passou a confiar em Deus, a vida dele foi transformada e mudou drasticamente. E ele prosperou, foi abundante e conseguiu seguir o propósito dele. O empresário, pensativo, agradeceu a atenção daquele homem e foi saindo. Por um momento, aí ele voltou e perguntou: desculpe, qual o seu nome? O homem, com um sorriso no rosto, respondeu a ele: meu nome é Paulo e eu era conhecido como Saulo. O homem balançou a cabeça, o empresário, balançou a cabeça e virou-se e continuou andando. Ao chegar no fim da praça, ele olhou novamente para aquele homem que já não estava lá mais. Intrigado, ele começou a pensar: que situação era aquela? Foi quando ele conectou os pontos e lembrou-se de Paulo, um dos maiores mensageiros do amor de Deus, de quem ele já tinha ouvido falar muito através da Bíblia. E pensou, em um momento de inspiração: Deus me mandou uma mensagem, um mensageiro para me ajudar nesse momento. E naquele momento ele entendeu o que Deus queria dele. A sua fé foi renovada e ele começou a tomar atitudes dentro do seu negócio e da sua vida baseadas na interação e na relação que ele tinha com Deus. Todos os dias ele pedia a orientação do Senhor. E dentro das posses que ele ainda tinha, ele conseguiu tomar decisões que ajudassem não só as empresas dele, os negócios dele, a família dele, mas toda a cidade, que após aquela crise se reergueu e se tornou ainda mais próspera. Daquele dia em diante, aquele homem começou a se entregar a Deus, entregar todos os seus dias, todas as suas decisões na mão de Deus. E a sua vida foi transformada. A sua vida, a vida da sua família e a vida da sua cidade. Então, essa história, ela nos mostra o quanto confiar em Deus é primordial na nossa caminhada. Mesmo quando a gente não vê uma solução imediata para os nossos problemas, essa história nos inspira a confiar em Deus.
e entregar os nossos problemas ao Senhor. Paulo, que era inicialmente conhecido como Saulo, antes da conversão dele, perseguia violentamente os seguidores de Jesus, acreditando que ele estava fazendo o correto. Na sua própria compreensão humana e limitada, ele acreditava que estava servindo a Deus ao ser responsável pela perseguição e prisão de muitos cristãos. Mas, no entanto, em um momento dramático da vida dele, no caminho para Damasco, ele teve um encontro com Jesus, uma experiência que transformou radicalmente a vida dele. Temporariamente, Deus cegou Paulo, e ele ouviu a voz de Jesus, que o chamou para a missão de ser apóstolo. E após essa experiência, ele se converteu ao cristianismo, mudou seu nome para Paulo e se tornou um dos maiores defensores e propagadores da fé cristã. Ele é um exemplo poderoso de alguém que cometeu erros significativos com base na sua própria compreensão equivocada, mas encontrou a redenção na sua fé em Deus, que endireitou os caminhos dele quando ele reconheceu o Senhor e confiou no Senhor de todo o coração. Paulo passou a dedicar sua vida a espalhar o Evangelho, a servir a Deus, a levar o amor de Cristo. A história de Paulo mostra a nós como a confiança em Deus pode transformar as nossas vidas e direcionar o nosso caminho dentro da retidão e do nosso propósito, mesmo que tudo pareça um caos, mesmo que nós não encontremos a saída. Então hoje eu quero convidar a você para se entregar a esse amor, para se entregar com confiança. Porque assim como no versículo 5 e 6 de Provérbios 3, né? O primeiro verso é: confia plenamente em Deus. Isso quer dizer que nós precisamos confiar em Deus sem reserva, sem resistência, reconhecendo a soberania dEle, a bondade dEle, colocando toda a nossa fé no Senhor. O segundo verso: não te estribes no teu próprio entendimento. É um alerta, uma advertência para não nos ampararmos apenas na nossa capacidade de resolver os nossos problemas ou compreender as situações, e sim confiar na sabedoria de Deus, porque Deus tem uma visão, um olhar além do nosso. Deus conhece o meio, o início, o meio e o fim. Ele enxerga além do que os nossos olhos podem alcançar, e Ele compreende os detalhes de cada situação, inclusive aqueles que estão ocultos, os mistérios. Então, quando a gente confia na sabedoria de Deus, nós nos entregamos as nossas preocupações e incertezas para aquele que conhece o fim desde o começo. Ele não só vê os nossos desafios, os problemas que nós enfrentamos, como Ele compreende cada situação e as soluções que estão além da nossa compreensão, e soluções que são muito melhores para nós. Assim, nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos tirar o foco do problema, deixando de lado o medo e a ansiedade, e nos lançarmos em nossa jornada, em nosso propósito, confiando na orientação infalível do Senhor que nos direciona sempre. Nós podemos cumprir o nosso propósito na certeza de que o Senhor nos direciona, que o Senhor é a luz no túnel, no caminho, mesmo que tudo pareça escuro, que tudo pareça um caos. No terceiro verso, nós somos incentivados a reconhecer a presença do Senhor e a sua orientação em todas as áreas da nossa vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E reconhecer Ele em todos os nossos caminhos é buscar a vontade de Deus diariamente, em todas as nossas decisões, mesmo as mais simples.
Uma coisa muito bonita que eu aprendi na escola de discípulos é perguntar a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo o que nós podemos fazer por Ele, o que nós podemos fazer naquele dia. Então, diariamente nós precisamos convidar o Senhor a estar ativo, a estar envolvido na nossa jornada diária. E o quarto verso é a promessa final. E Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós confiamos em Deus de todo o nosso coração e reconhecemos em todos os nossos caminhos, Deus guia, Deus dirige os nossos passos e Ele endireita as nossas veredas. E Ele nos conduz no caminho certo, Ele nos dá clareza e nos direciona, mesmo nos momentos de maior incerteza, mesmo nos momentos mais turbulentos, mesmo nas maiores dificuldades. Então, eu quero te convidar hoje para que nos momentos mais difíceis, nos momentos de dúvida, nos momentos em que você esteja perplexo, sem saber o que fazer, que caminho seguir, eu te convido a lembrar de Deus. De lembrar que Ele é o nosso mestre, o mestre do universo, e Ele constrói cada detalhe de nossa vida para cumprir um propósito. E tudo tem um significado. Porque quando você buscar a Deus, quando nós buscamos Deus, quando nós convidamos Deus ativamente para a nossa vida, quando nós confiamos na sua sabedoria, na sua soberania, nós encontramos paz em meio ao caos. Nós encontramos clareza em meio à confusão. E nós encontramos um guia, um farol que nos leva a cumprir o nosso propósito, a seguir a nossa jornada com fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por essa palavra que nós recebemos hoje. Ai, meu coração se enche de alegria de poder estar aqui falando para vocês. Que o Espírito Santo nos move a cada dia. Senhor, gratidão. Obrigada por vocês que me ouvem. Obrigada. Eu até me emociono. Mas enfim, vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos, não nos abandone. Esteja conosco em mais esse dia. Nos inspire, nos oriente, nos mostre, se revele a nós para o que precisamos fazer. Esteja à frente de todas as decisões, das mais simples à mais difícil, dentro de nossos lares, dentro de nossos trabalhos, nas nossas profissões, na nossa escola, nossos aprendizados e nas nossas relações. Esteja à nossa frente, nos conduzindo, nos guiando, para que nós sejamos exemplos vivos do Teu amor nessa terra, para que cumpramos o nosso propósito com amor e alegria, Senhor. Fortifique a nossa fé, Senhor, para que nós possamos sempre confiar em Ti e descansar no Teu amor, principalmente nos momentos mais difíceis. Em nome de Jesus, agradecemos também por esta palavra abençoada, que ela fortifique em nós, que ela cresça em nós e que ela gere frutos. Em nome de Jesus, amém. Uma segunda-feira abençoada, uma semana maravilhosa na presença de Deus para vocês. Um forte abraço e que Deus os conserve na palma da mão. Até